Olá, amigos da Rádio e TV Web Amor e Luz. Estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos realizar o nosso programa de todos os sábados, às 10 horas da manhã. Nós vamos falar de espiritismo e atualidades, sempre numa visão e na ótica espírita e espiritualista. E a cada momento nós trazemos um tema auspicioso, aquele tema que faz parte do nosso dia a dia, da nossa família, da nossa sociedade. Hoje estaremos falando sobre dependência química. É um tema muito auspicioso e que está presente em toda a sociedade de uma forma geral. Portanto, está presente também na nossa família. Antes, porém, eu quero apresentar aqui a nossa equipe e nós estamos com duas meninas fabulosas que vão trazer conosco o seu cabedal de conhecimento, deixando bem claro que nós não somos especialistas nesse tema, mas sabemos da importância de falarmos sobre um tema como esse de dependência química. Como eu já disse, é difícil encontrar uma família que não enfrenta essa dificuldade de lidar com a questão da dependência química. E eu quero apresentar nossas meninas. Primeiro vamos lá para a nossa convidada especial, a Monique. Oi, Monique, seja bem-vindo às suas considerações iniciais. Bom dia, Xavier. Bom dia, Nete. Muita alegria que estamos aqui para falar sobre esse tema tão importante, cada vez mais próximo de nós, né? Precisamos entender mais sobre esse tema, estudar mais sobre esse tema e falar cada vez mais sobre esse tema, né? Deixar de ser tabu, a gente ficar querendo esconder embaixo do tapete os nossos problemas e os pontos que a gente precisa trabalhar. Gratidão por estar aqui novamente. Maravilha. E agora a outra nossa menina, a Enete. Seja bem-vinda, Enete. Bom dia. Bom dia, Xavier. Bom dia, Monique. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme poder estar aqui novamente. E, em especial, para falar sobre esse tema, como a Monique comentou, é um tema bastante importante, muito presente na nossa vida, mas muito pouco conversado nas famílias, né, no nosso dia a dia. Então, a gente não somos especialistas no assunto, mas a gente vai fazer reflexões aqui hoje sobre o tema, para que a gente possa, né, levar isso para as nossas famílias, enfim, para o nosso convívio social, essas reflexões. Então, obrigada novamente pela oportunidade. Maravilha, muito obrigado. Vamos agradecer daqui os nossos parceiros de transmissão do nosso programa, né? O nosso companheiro Dorival, lá de Santa Catarina, Vila Velha, né, de Santa Catarina, que é a Rádio e TV Espaço Espírita. Dorival, muito obrigado, parceiro, por essa transmissão conosco. É muito importante. E do Grupo Espírita Samaritano, os nossos companheiros do Grupo Espírita Samaritano. Nós temos alguns companheiros também da nossa casa, André Luiz, né, que nos acompanha, e pelo qual a casa que nós trabalhamos também. Temos alguns companheiros lá da Rádio e TV Mundo Maior, no qual também temos a oportunidade de participar. E eu quero exaltar o grande companheiro que é especialista nesse assunto de dependência química, que é o José Carlos Marcondes. Grande companheiro que tem um programa muito importante que aborda com muita propriedade esse tema da dependência química. É só clicar lá na Rádio e TV Boa Nova e TV Mundo Maior e vocês vão localizar o Zé Carlos, que tem um programa específico sobre esse tema de dependência química. E antes de darmos continuidade ao nosso tema da manhã, vamos pedir para que a nossa companheira Monique nos faça aquela prece de vibração muito importante, não só pelo nosso programa, por todos aqueles que estão assistindo conosco, participando, mas principalmente aqueles que estão nessa condição de dependente químico. Por favor, Monique, fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Então, todos que estão nos acompanhando, vamos nos tranquilizando. Aqueles que estiverem à vontade vão fechando seus olhos.
elevando os nossos pensamentos à figura do nosso Mestre Jesus, que nos ampara e nos auxilia na nossa jornada. Vamos imaginando aqui esses nossos companheiros e amigos de jornada que estão passando muitas vezes por essa situação da dependência química, principalmente os seus familiares, que muitas vezes estão aqui também nos acompanhando, ouvindo essas palavras, né, que nós possamos aqui juntos trazer um consolo, trazer um amparo, uma palavra de esperança para esses familiares e também para os seus companheiros, esses que estão precisando realmente de auxílio, de amparo, de apoio e de um olhar amoroso sobre esse assunto da dependência química. Vamos vibrando para o nosso país, vibrando para aqueles que mais precisam, aqueles que hoje estão no leito de dor, que possamos também ampará-los, mandar as nossas vibrações e a nossa energia. E assim, mais tranquilos que estamos, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para estudar e aprender. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, e assim será. Então vamos aproveitar essa luz maravilhosa desse sol lindo que nos envolve, que nos abraça, que nos provoca essa sensação de leveza. Seja bem-vindo, sol. Agradecemos muito a sua presença e nos sentimos envolvidos por ele, com certeza. Amigos, eu quero deixar para vocês duas sugestões. Nós iremos falar na nossa introdução agora sobre um livro que a gente vai deixar como recomendação para vocês poderem ler, que é muito interessante, né? O livro é Memórias de um Toxicomano, né? O autor é Marcos Alberto Ferreira. Nós vamos estar colocando também esses dados no link, e ele fala de um tema interessante, porque o grande personagem e que narra através da psicografia por Marcos Alberto é o Tiago. E ele fala das suas experiências, enquanto no plano espiritual, como é que ele, totalmente dominado, a sua mente dominada pelos espíritos de baixa vibração, como é que ele era sugestionado a sugestionar crianças a iniciarem na bebida alcoólica. Então ele cita, por exemplo, a festa infantil. Na festa infantil é muito comum, às vezes você vê aquela criança um pouco mais recolhida, quietinha, acanhada, com receio de poder se enturmar, né? E aí o plano, esses espíritos de baixa vibrações começam a atuar e perceber nas crianças quais são aquelas que têm uma tendência para ser influenciada para o álcool, por exemplo. E aí começa a saga desses espíritos atuando na mente dessas crianças. Então aquela que estava quietinha lá, eles perceberam que ela tem uma tendência para o álcool, por exemplo. E aí ela começa a sugestionar mentalmente essa criança para sair daquela inibição, daquela condição de estar retraído a pegar algum tipo de bebida alcoólica. Por quê? A bebida alcoólica vai estimular o seu raciocínio, vai quebrar aquela coisa fechada que está com ela, e ele ainda se mantém quietinho no canto dele. E os espíritos obsessores que percebem que ele não quer ter a iniciativa, pegam uma outra criança que já está sugestionado e utiliza essa criança, que vai lá, pega o refrigerante, põe um pouquinho dentro do copo, mas coloca junto com o refrigerante uma bebida alcoólica. E vai lá oferecer para o menino. E ele, meio que acanhado, toma o primeiro gole. E quando ele toma o primeiro gole, ele já se sente estimulado a tomar o segundo gole. E aí, ao segundo gole, ele também se sente mais estimulado a tomar o terceiro gole. E aí vai. Ele percebe que aquilo o estimulou, que tirou ele da inibição, daquela forma retraída, e ele começa a se soltar. Então, nesse livro, ele traz com muita propriedade, passo a passo, de como é que essa criança foi estimulada ao consumo do álcool para sair daquela condição que ela estava de fechada e se abrir. Percebe?
Esse pequeno detalhe é o que faz a grande diferença em tudo, porque isso pode se tornar vicioso, percebe? Deu o primeiro gole, o segundo é um passo, o terceiro também é outro passo, porque aí ele se sente relaxado, tranquilo, e aí ele passa a achar que aquilo que é ele mesmo, e não aquela situação anterior. Esse é um pequeno preâmbulo para a gente poder falar isso. Quero agradecer ao nosso companheiro Alexandre, nosso companheiro Cido, que estão aí na retaguarda, nos dando todo o suporte e as vibrações positivas necessárias para que a gente possa realizar esse trabalho. E convido a todos a estarem fazendo contato pelo nosso Zap, pelo nosso link lá no Facebook, a participar conosco, a discutirmos um tema tão importante como esse. Tá certo? Então nós já vamos iniciar com as nossas primeiras perguntas, para que a gente possa abrir essa discussão. Volto a dizer, não somos especialistas, estudamos para isso, para poder falar desse tema, e além desse livro que a gente está dando como sugestão, no final também nós temos à disposição um material que está em Pointer, super tranquilo, para você ler com muita propriedade isso aí, e nós colocamos à disposição dos nossos telenautas e nossos ouvintes, tá bom? Vamos lá, a primeira pergunta. Podemos dizer que os familiares que convivem com um dependente químico também têm traços de dependência? Olha que pergunta maravilhosa. Enete, podemos dizer que os familiares que vivem também têm traços de dependência química? Como é que é isso? Olha, Xavier, a gente, né, são tantos aspectos envolvidos na dependência química que hoje vai ser impossível a gente esgotar todos, né? Mas a gente sabe que normalmente os dependentes químicos, nas suas relações, podem ter sido influenciados por outros dependentes químicos. Pode ser na sua família, pode ser no seu convívio social, porque, às vezes, a dependência química ela é já uma condição onde o organismo está realmente dependendo daquela química, daquela substância, para poder se manter bem, né? Bem teoricamente no início, porque depois isso vai se degradando. Mas o nosso convívio social e a nossa família nos influencia, sim. Quando nas nossas reuniões familiares ou nas nossas reuniões sociais, nós somos estimulados ou influenciados ao consumo da bebida alcoólica. Esse, normalmente, é o primeiro contato que a gente tem com uma substância que ela gera vício e dependência. Então, não necessariamente temos dependentes químicos, mas temos pessoas que fazem o consumo abusivo ou o consumo frequente, que pode, num momento, se tornar uma dependência química. Sim, então, muitas vezes a gente pode estar convivendo com pessoas que já têm algum nível de dependência, mas muitas vezes convivemos com pessoas que fazem uso do consumo frequente e abusivo. E isso nos influencia, sim, no nosso dia a dia, a experimentar e conviver com frequência com essas substâncias. Perfeito. A segunda pergunta ela está correlacionada com essa primeira e vai para a Monique, né? Nós falamos da questão da família. E a pergunta é a seguinte, Monique. O que vocês podem dizer sobre o entendimento e aceitação dos familiares para que também participe de um programa de acompanhamento do tratamento de dependência química? Compreendeu? Sim, consegui pegar. É importantíssimo, né, a participação da família. A família tem que fazer parte desse momento de apoio para essa pessoa que tem vício, né? A gente precisa entender que muitas vezes a participação da família, se a família não consegue compreender a condição, muitas vezes, desse dependente químico, que aquilo é uma doença, que precisa ser tratada e que não é possível, muitas vezes, terminar com essa dependência. Não existe fim da dependência química, né? A partir do momento que a gente tem o vício, essa pessoa precisa ser tratada, e é um tratamento contínuo
que vão ter altos e baixos, né? Que a pessoa vai realmente, muitas vezes, participar de todo esse tratamento, mas vai ter altos e baixos, e a família começa a compreender isso, e também precisa ser tratada em conjunto, precisa entender esse momento, não pode, de alguma forma, tratar esse dependente químico como uma pessoa que faz aquilo porque quer, né? Então, muitas vezes, entra naquele estágio de apontar o dedo, de querer julgar, de querer, de alguma forma, colocar como uma forma de rejeição, como sendo aquilo um problema. Então, assim, o dependente químico precisa do apoio da família. Precisa ter ali, de alguma forma, a esperança, a motivação da família para que ele continue fazendo esse tratamento. Então, com certeza, a família tem papel fundamental nesse tratamento. Perfeito, Monique. Então, aproveitando o gancho dessa fala da Monique e passando para a Enete, Mônica, melhor, Enete, então nós podemos dizer que, assim, nós não temos só o dependente químico, que é uma pessoa que precisa ser tratada. A família também tem que estar acompanhando e ser tratada para poder auxiliar aquele dependente químico, não é isso? Sem dúvida nenhuma, Xavier. Esse foi um dos grandes aprendizados nossos nesse estudo. Também a gente até agradece, inclusive, os companheiros da Casa André Luiz que nos auxiliaram, né, nesse esclarecimento. Muitas vezes, o dependente químico, ele demora um tempo para aceitar que ele está realmente vivendo uma dependência. Então, ele passa por muitos momentos de negação. E os familiares e quem convive tende a ter uma visão mais rápida do caso. E nós não sabemos, né? Todos nós vivemos com isso, a gente não tem essa percepção, esse preparo para como lidar com a situação. A maioria das famílias vivem isso, e é um tabu, como disse a Monique, a gente acaba não tendo sido preparado para essa situação. Então, a grande dica é que as famílias, ao perceberem que isso está acontecendo, não ajam de forma a criticar e a exigir que o outro perceba e queira ser tratado. Porque muitas vezes ele ainda não teve a clareza, né? Então, as famílias podem e devem procurar o auxílio dos grupos de apoio, que possuem também familiares que passaram pela mesma situação e que têm dicas valiosas e muito importantes de como lidar com esse contexto. Através da mudança do comportamento dos familiares, há uma tendência do comportamento do adicto também mudar. E isso pode gerar, então, o início de um processo de recuperação. Então, é muito importante que a família também se trate, porque ela também é influenciada e adoece junto, tentando auxiliar. Né? Então, é importante buscar o tratamento independente do adicto estar ou não em tratamento. Essa é a dica que a gente compartilha. Perfeito. Ainda dentro dessa linha de raciocínio, que a gente pode ampliar um pouco mais, Monique, então, é muito comum a gente ver as famílias dizendo assim: mas são as más companhias que influenciaram o meu filho, a minha filha, o meu genro, o meu sobrinho, enfim, a família como um todo. E aí fica aquela pergunta, essa influenciação ela pode se dar externamente, fora da família, mas ela também pode ocorrer dentro da família, não é isso? Exatamente. E a gente, quando começa a pensar nessa questão da influência interna, muitas vezes a gente percebe que os pais, pela própria convivência, pela forma de se socializar, e muitas vezes até achar que aquilo é comum, e quando a gente fala aqui de dependência química, a gente fala de drogas lícitas e ilícitas, né? Então, muitas vezes as drogas que são lícitas, ou seja, que a lei permite que a gente possa consumir, como cigarro, álcool, né? E outras drogas, muitas vezes não prescritas pelo próprio médico, existe o consumo dessas substâncias em casa,
né, uma criança vê o pai consumindo álcool, até mesmo o pai pede para que a criança coloque ali um uísque no copinho, né, para que ele possa consumir, e ele não tem dimensão da influência que ele pode estar tendo com aquele espírito, aquela criança que está ali, né, que pode ter uma tendência a consumir essa determinada substância, e que através ali do contato direto com aquela substância pode ser, né, um adicto no futuro. Então, muitas vezes os pais não percebem essa influência, e até mesmo na sociedade, entre os amigos, né, tentando se socializar, tentando se encaixar, tentando, de alguma forma, ser diferente dos seus amigos, ele acaba consumindo essas substâncias, e quando percebe por ter essa tendência, ele acaba entrando no vício. Muito bem, Monique, parabéns pela sua explanação, até porque nos chama a atenção assim, muitas vezes os pais querem terceirizar a questão da influência dos filhos, né? Será que os pais chegam a fazer essa autorreflexão de qual é a forma que eles estão fazendo esse acompanhamento dos seus filhos, né? No que se refere às tecnologias, à questão do álcool e de outro tipo de dependência química, né? Então, isso serve para que a gente possa refletir, né? Como é que eu estou acompanhando meu filho? Ou eu só vou me dar conta nisso, muitas vezes, quando alguém diz, olha, cuidado com as companhias do seu filho. Mas muitas vezes não é só a companhia, às vezes acontece dentro do próprio lar, né? E eu quero aproveitar a oportunidade aqui e exaltar a participação de alguns companheiros que estão nos assistindo, e fico muito feliz. Por exemplo, com a presença da Paula Abreu. Ô, Paula, obrigado, querida. Você que está aí no lugar lindo e maravilhoso que é a nossa Ubatuba. Muito obrigado pela sua presença. A Márcia Alves também está conosco. A Maria do Carmo. Oi, Maria do Carmo, minha amiga, lá da Unifesp. Fazemos a Unifesp junto, né? A Ziela Gonçalves, a Cristina Isabel, a Sueli Poeta, sejam todos bem-vindos, estamos muito felizes com a participação de todos vocês. E aproveitando, essa colocação que eu fiz para a Monique, na pergunta anterior, ela está intimamente ligada com a pergunta que a nossa companheira Dora fez, e está sempre aqui atuando conosco, né? E aí vamos para uma segunda pergunta da Dora. E essa vai para a Enete. A insegurança interna pode provocar o vício? Não só a insegurança interna. Na verdade, a insegurança, a sensação de não ser suficiente, a autoestima baixa, tudo isso gera dentro de nós ansiedade, frustração e medo. Essas ansiedades, frustrações e medos vão gerar em nós dores, angústias, que podem ir aumentando com o tempo se a gente não aprender a lidar com elas e a tratá-las e a cuidar dessas questões. Quando você fala da família, Xavier, normalmente na família que a gente vê o modelo de como a gente faz a nossa educação emocional, né? É um primeiro modelo, porque a família é treinadora, é a primeira treinadora, né, dos seres. Então, se a gente aprende a lidar com as nossas emoções e frustrações de uma forma positiva, há uma tendência da gente não se encaminhar para o risco. Quando a gente não consegue ou não aprende a lidar com essas frustrações e essas inseguranças, elas vão aumentando de tal forma, se torna uma sombra dentro de nós tão grande, que chega num momento que fica a ponto de explodir, e aí a gente precisa entorpecer, a gente busca o entorpecimento dessa dor. E para entorpecer essa dor, a gente recorre, então, a essas substâncias que causam esse entorpecimento, esse alívio da pressão interna. Vai deixar a gente um pouco mais relaxado, e por alguns momentos a gente se sente eufóricos, felizes, porque aquela pressão deixou de existir, aquela exigência interna deixou de existir.
Então, esse mecanismo de associar o relaxamento da pressão com a bebida ou com alguma outra droga ilícita ou lícita é o ponto de partida para o estabelecimento do vício, porque enquanto a gente não trata a causa, que é aquela emoção, aquela frustração, aquele sentimento que não foram cuidados, vai gerar cada vez mais dependência daquela substância. Muito bem, Enete, parabéns pela explanação. E aí, outra pergunta da Dora, essa vai para Monique. Monique, o vício pode atrair uma situação obsessiva? Seria interessante explanar o que é essa Ótimo, Xavier. obsessiva, né? Porque nós temos os telenautas que estão nos acompanhando, alguns que são espíritas e outros que são espiritualistas, né? Então é muito bom situar o que é a obsessão para que as pessoas possam compreender melhor essa influenciação. Com certeza. Você já deu uma introdução aí no início da sua fala, né, a respeito dessa influência, muitas vezes, dos espíritos sobre nós. Então, nós temos uma condição, como a Enete comentou aqui, de ter um sentimento, uma tristeza profunda, estou passando por determinada situação de aflição, e aí determinado espírito pode se aproximar de mim, ou por de alguma forma, assim, sintonizar com esses meus sentimentos, ou até mesmo porque ele já teve algum vínculo comigo no passado, de alguma outra encarnação, né? E aí eu já fiz alguma coisa para aquele espírito e ele se aproxima de mim e aproveita aquele momento que eu estou com esse sentimento de tristeza, de angústia. Sabe quais são meus pontos fracos? Porque o espírito consegue enxergar quais são meus pontos fortes e quais são meus pontos de dificuldade, né? E ele começa a me influenciar através do pensamento a respeito daquelas minhas dificuldades. E quando eu permito que isso aconteça, porque eu não estou muitas vezes preparada, né, para entender e saber que existe essa influência, saber que aquele pensamento não é meu, eu vou entrando num círculo, né, vicioso de acreditar que aquele pensamento é meu, e aí eu vou entrando em tristeza profunda, né, e aquilo vai virando algo contínuo, e aí eu entro num processo obsessivo. Muitas vezes, se eu tenho essa tendência ao uso de alguma substância, né, eu já venho de alguma vida passada com essa tendência, né, com esse germe de que pode ser despertado esse tipo de vício, essa influência pode cada vez mais me incentivar a usar essa substância, seja uma substância lícita ou ilícita, né? E aí ele vai, de alguma forma, me incentivando a permanecer nesse vício, podendo chegar até no estado de vampirismo. O que seria o vampirismo? Tem espíritos que se aproximam muitas vezes de nós, também por ter tendências a utilizar determinadas substâncias, que desencarnaram e têm a necessidade de utilizar ainda essa substância material, e eles se aproximam de nós para poder pegar toda essa energia, né? Então, se eu estou ali consumindo álcool e tem um espírito que está próximo de mim, que tem essa mesma tendência do consumo de álcool, ele se aproxima de mim para poder sentir toda essa energia e pegar esses fluidos, né? Que eu acabo, de alguma forma, eliminando, né? Através desse meu fluido materializado. Então, ele vem aqui e começa a se aproximar e aproveitar dessa substância. Então, quando a gente tem conhecimento a respeito disso, e a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento, nós conseguimos, de alguma forma, influenciar a respeito disso, né? A gente consegue, de alguma forma, perceber, muitas vezes, esse pensamento que vem me incluindo, e eu posso ressignificar meus pensamentos. Eu posso, de alguma forma, perceber que aquele pensamento não é meu e também ter o controle sobre essa situação. Então, daí a importância da gente aprender um pouco mais a respeito da doutrina espírita e da influência, muitas vezes, de processos obsessivos. Muito bem, né? Parabéns pela explanação, Monique. E se você me permite, eu quero fazer um pequeno comentário. É muito comum nós estarmos andando na rua e, de repente, você percebe que uma pessoa está conversando sozinha. Não tem nenhuma outra pessoa do lado dela. E aí nós dizemos, ledo engano. Muitas vezes, essa pessoa está conversando com o espírito obsessor ou o anjo guardião que está ao lado dele o tempo todo. E se ele tem essa percepção, por exemplo, da mediunidade, uma coisa que não é comum hoje, por exemplo, a mediunidade de visão, ele vai conversando como se ele estivesse com uma pessoa normal, encarnada do lado dele. E ele vai batendo um papo muito tranquilo.
Muitas vezes ele pode estar sendo sugestionado, porque, como diz a Monique, se ele consome o álcool ou outro tipo de droga ilícita, o que o vampirismo faz? Aquele espírito obsessor que está do lado dele, que está batendo o maior papo com ele, está vampirizando, puxando as energias daquele álcool para se autossustentar. Percebe? Então, isso é muito comum, né? Infelizmente, como nós temos tido um problema muito sério na questão social hoje no nosso país e no mundo, onde o número de pessoas desabrigadas e pessoas que vivem na rua, né, são pessoas que muitas vezes saíram de uma condição socioeconômica razoável e hoje estão se reparando com isso, a forma deles disfarçar os seus pensamentos, não ficar pensando na condição que ele está agora, é se entregando ao álcool ou a outro qualquer tipo de droga ilícita. E muitas vezes ele está sendo sugestionado pelo seu espírito, que também precisa do fluido dessa parte química para ele se autoabastecer também. Aí é o vampirismo, né, Monique? Que a gente percebe. A pessoa está lá conversando e ainda tem gente que fala assim, esse está ficando louco, ele está falando sozinho. Não, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos muito bem acompanhados. Na maioria das vezes nós estamos com o nosso anjo guardião, que nunca nos abandona. A não ser quando a gente quer se afastar dele, mas não que ele queira se afastar da gente. Muitas vezes somos nós que queremos que o nosso anjo guardião vá um pouco mais distante, né? E também temos os nossos espíritos obsessores que nos influenciam. Através do quê? Do nosso canal aqui, que nós chamamos de fronte, que são as sintonias. Então, aquela frase famosa, orai, vigiai, tem que ser constante, não é isso, Monique? Exatamente. E um ponto bem importante, Xavier, que você trouxe, é que, assim, muitas vezes a gente pensa, mas está tão distante de nós. Se a gente for olhar, a Unifesp, uma pesquisa em 2013, está dizendo que tem 8 milhões de brasileiros que têm algum tipo de dependência química, né? Que de maconha, álcool ou cocaína, enfim. E desse grupo, 73% de usuários utilizam drogas ilícitas, não só um tipo de droga, mas muito mais do que um tipo, né? Então, 2 tipos de drogas ilícitas aqui. Então, isso está muito próximo da nossa realidade, mas é uma realidade que é muito escondida, né? Muitas vezes você vai numa festa, você percebe que alguém está se utilizando de drogas e as pessoas tentam, de alguma forma, pôr panos quentes e a gente acaba não observando. Mas o álcool é uma droga muito utilizada, que gera dependência, e quando a gente percebe que a diferença entre uma pessoa que consome o álcool, que diz que tem um uso social, e uma pessoa que realmente gera uma dependência química, é simplesmente pelo fato dela já ter essa tendência no próprio espírito, né? Então já tem ali dentro do seu germe espiritual essa propensão de desenvolver essa dependência química, né? E pode ser que uma pessoa consuma na primeira vez e não tenha nenhum efeito, e outra pessoa que tem essa propensão vai despertar nessa dependência química. Perfeito. E aí nos traz a oportunidade de colocar assim, se o seu filho, a sua filha, o seu genro, o seu concunhado, o seu primo, diz para você, eu estou enxergando bicho, então fique atento, porque isso é mistura de várias substâncias químicas sendo consumida por ele. E ele começa a ver bicho mesmo, pode ter certeza disso. E aí, como a Monique falou da questão do nosso lado espiritual, vamos levar essa pergunta para a Enete, que é do João Luiz, grande João Luiz, né? O João diz assim, o que leva para o além, sendo um dependente químico, a vida inteira? Quando ele parte, desce e vai lá para o plano espiritual, como é que fica essa questão da dependência, Enete? Então, Xavier, esse é um aspecto que a maioria de nós que não tem contato, né? A maioria que não conhece ou não tem contato com o lado espiritual, não sabe das consequências, né? Do volume que essas consequências trazem de forma assim bastante intensa.
A dependência química, ela tem diversos aspectos. Ela tem um aspecto físico, ela tem um aspecto psíquico, tem um aspecto social e tem um aspecto espiritual. Como vocês estavam comentando, o aspecto espiritual, a substância química, ela gera danos nos órgãos, né? Degrada os sentimentos e emoções, e a parte espiritual é que gera danos no nosso corpo espiritual, no nosso corpo fluídico e energético, que é o molde que a gente já comentou em programas anteriores, que é o nosso perispírito. Então, é impresso no nosso perispírito os danos causados pela substância química, que ela também gera danos energéticos no nosso perispírito. Então, quando ocorre o nosso desencarne, primeiro que se prolonga o nosso processo de despertar. A gente fica por muito tempo no processo de sofrimento, por conta da dependência que foi gerada e que gerou danos também no nosso perispírito. Então, os danos psíquicos e os danos no nosso perispírito vão prolongar o nosso despertar no plano espiritual. Também vai dificultar, muitas vezes, o acesso dos nossos amigos espirituais para nos auxiliar na nossa recuperação. Vai prolongando esse processo de auxílio, né? Sem falar que esses danos causados no perispírito, mesmo depois que a gente desperta, se recupera, os danos, eles permanecem. Demora muito para que os danos sejam revertidos, e muitas vezes eles acabam gerando efeitos, inclusive na nossa próxima reencarnação, onde aqueles danos num órgão interno, como o fígado, ou enfim, algum outro órgão que foi prejudicado no nosso perispírito, na próxima encarnação a gente acaba trazendo essas distorções, esses danos, né? Essas sensibilidades nesses órgãos que foram prejudicados pela dependência química na vida anterior. Muito bem, Neto, maravilha. Nós temos uma próxima pergunta, também do João Luiz, que está muito próxima dessa colocação que a Neto fez. Eu vou passar para a Monique. Antes, porém, Monique, vou exaltar aqui a presença de vários amigos nossos do Brasil todo. Tem muita gente nos acompanhando e nós queremos abraçá-los carinhosamente. O Romualdo Ayrton, a Tânia Mara, a Sandra Brandão, lá de Porto Alegre. Ô, Sandra, um abraço carinhoso. A Vera Lúcia, lá de Tocantins, está aqui conosco também. Vera, sinta-se abraçada, minha querida. A Dagmar Gomes, grande amiga, grande parceira de jornada. Temos também a Eunice Aracaki. Oi, Eunice, que bom você estar sempre conosco aqui. A sua energia nos fortalece muito. E a Ana Oliveira também está conosco. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para uma menina especial. A Manu, a filha da Paula Abreu. Manu, receba o nosso abraço carinhosamente. E aí nós vamos àquela pergunta que ela complementa, viu, Monique? Um pouco da questão passada para a Enete, e que eu vejo que seja muito importante para a gente complementar e fechar esse assunto. É do João Luiz, ele pergunta o seguinte: os órgãos físicos e perispirituais do corpo espiritual serão lesados. Pergunto, terão que ser restaurados em uma nova encarnação? Olha que oportunidade maravilhosa de falar isso. Ótima pergunta. E sim, complementando o que a Enete trouxe, né, muitas vezes a gente não consegue recuperar esses órgãos lesados nessa encarnação. E muitas vezes eu vou vir numa próxima encarnação com esses órgãos lesados no perispírito, que acabam refletindo no nosso corpo material. Então, se a gente for parar para pensar que muitas vezes drogas ilícitas ou lícitas podem prejudicar principalmente o nosso corpo físico nessa encarnação, tem drogas que influenciam diretamente no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, no funcionamento do nosso cérebro. E tem muitas pessoas que utilizam drogas durante toda a sua vida.
permanecem vivas por muito tempo, mas prejudicando o seu cérebro, né, o seu sistema nervoso, e chegam muitas vezes num estágio tão profundo de vício que muitas vezes acabam se tornando verdadeiros zumbis, né, e gerando estados, muitas vezes, nessa encarnação, de estados de demência, que a pessoa não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue formular, muitas vezes, um raciocínio. Isso, com certeza, influenciará na sua próxima encarnação. Imagine situações de estados de encarnações futuras de demência, que muitas vezes a gente não consegue compreender porque que a pessoa, muitas vezes, nasce como um espírito com dificuldades, né, de raciocínio ou com algum tipo de demência, podem sim ter influência de encarnações anteriores pelo uso excessivo das drogas. Perfeito, Monique. A gente poderia até citar o exemplo das crianças que são cuidadas pela Casa André Luiz, né? Já é comprovado através dos mentores espirituais que boa parte das crianças que nós cuidamos, que são residentes mais de 600 e de tratamento mais de 1.800 crianças, boa parte dessas crianças são suicidas e são pessoas que, de alguma forma, em outras encarnações, tiveram a sua dependência química no amplo mais geral, né? E é importante reforçar, Xavier, rapidinho, só pegar um pouquinho da sua fala. A gente pode considerar aqui que dependentes químicos podem ser suicidas diretos, né, porque chegam num estado de loucura, num estágio de uso, né, das drogas e acabam realmente se suicidando. E podem ser também suicidas indiretos, né? Pelo uso excessivo da própria substância química, ele acaba se suicidando de forma indireta, sem perceber, ele está prejudicando o seu corpo físico e acaba também sendo considerado suicida, né? Perfeito, Monique. Muito bem a sua observação. E aproveitando, como o nosso público é um público eclético, né? Só para um melhor entendimento, o que é o perispírito? Né? É importante a gente esclarecer para esse nosso público eclético. Nós temos o nosso espírito, temos o perispírito e temos a matéria. Para um melhor entendimento, de uma forma bem simples, imagine uma laranja Bahia. Aquela casca amarela por fora, nós dizemos que aquilo é a nossa matéria. Aquela pele branca que envolve a casca e o sumo da laranja, aquele é o perispírito. E o sumo da laranja é o espírito. Só para um melhor entendimento do que é o espírito, o perispírito e a matéria. Perfeito? Esse público eclético nosso, nós temos que estar jogando essas luzes também. Vamos lá, Enete. Outra pergunta, também do João Luiz. No início, tudo é festa e alegria. Uma satisfação imensa que faz com que o indivíduo se aprofunde cada vez mais nos vícios. Conforme o tempo vai passando, vêm as consequências. Doenças físicas, morais, que o levam à loucura. Essa afirmação é verdadeira? É verdadeira. Infelizmente, ela é muito verdadeira, né, Xavier? E, na verdade, o que a gente acaba não destacando é que essas substâncias trazem efeitos no início que são muito boas. Se não fossem boas, as pessoas não se viciavam. Elas são tão boas que as pessoas querem repetir. E este é o problema. A gente se render à paixão de viver aquilo novamente, de novo, e muitas vezes apoiados, né, pelos nossos amigos e familiares, isso parece tão positivo, e chega num momento que a gente percebe que a gente não consegue mais viver sem aquela sensação. Isso vai gerando o uso abusivo no primeiro momento, e muitas famílias têm parâmetros diferentes, né? As famílias têm parâmetros diferentes do que é um uso abusivo, quando é muito comum a família consumir aquela droga, não é um parâmetro de problema. Então, isso cada vez aumenta até que chega na compulsão e na fissura, que é o estágio inicial da dependência, quando a pessoa já não consegue mais ter o controle
sobre o uso da substância. Lembrando, até em relação à pergunta anterior que você fez, Xavier, que o uso das substâncias viciosas, elas causam a quebra de uma barreira que impede a gente de lembrar das memórias de vidas anteriores e também quebra a nossa barreira de perceber o plano espiritual. Isso muitas vezes, né, na nossa existência, a gente vem com essas barreiras, né, de perceber o plano espiritual. Muitas pessoas são médiums e já percebem, mas uma maioria não percebe, e a substância viciosa quebra essas barreiras. Então, por isso, as pessoas começam a ter alucinações, começam a misturar memórias presentes com memórias passadas, de outras vidas, e também começa a ter a visão e a percepção do mundo espiritual tudo ao mesmo tempo. Isso gera uma desconexão da realidade. Faz com que a pessoa tenha alucinações, vertigens, e isso é o início da loucura, porque desconecta da realidade. E nesse estágio, a pessoa já perdeu o controle total mesmo sobre si. Né? Por isso, pode chegar ao estágio da loucura. Como disse o seu João, sim, isso pode acontecer. E acontece muitas vezes. Perfeito, Anete. Muito obrigado pela resposta. E agora nós vamos àquele momento especial do nosso programa. Vamos chamar aquela pessoa que vai estar entrando ao vivo, fazendo a pergunta para nós. Por favor, nosso convidado, seja bem-vindo. Por favor, venha. Pega na minha mãozinha, vem comigo. Olá, Cido! Seja bem-vindo, companheiro. Que bom tê-lo aqui conosco. Por gentileza, faça a sua pergunta, Cido. Bom dia, Xavier, Monique, Nete. A minha pergunta é uma pergunta simples. Tem pessoas que têm mais propensão para o vício e outras não. Por que isso acontece? Existe algum componente espiritual para isso ocorrer? E de que forma a doutrina espírita pode auxiliar nesse caso? Boa pergunta, Cido. A Monique, fique à vontade, Monique. Obrigada, Cido, pela pergunta. Um beijo grande para você. Antes de mais nada, como a gente comentou aqui, né, a gente tem sim uma propensão como espíritos para desenvolver a dependência química, né? Como a gente comentou aqui, Joana de Ângeles fala muito a respeito disso, dessas nossas tendências que muitas vezes nós temos no nosso germe, lá no nosso perispírito, essa tendência a desenvolver alguma doença, seja uma doença de dependência química ou qualquer tipo de doença, né? Às vezes a gente tem lá no nosso germe isso ali guardadinho, mas isso pode ser desenvolvido ou não. Então, muitas vezes a pessoa, se ela tiver realmente acesso a essa droga, né, seja lícita ou ilícita, ela pode desenvolver, ou ela pode passar com esse germe guardadinho, né, a vida toda, sem ter acesso a contato a essa droga e sem ter esse desenvolvimento. É muito interessante que o Dr. João Lourenço fala muito a respeito disso, que a gente pensa erroneamente que o uso das drogas acontece normalmente na infância e na adolescência, né, que é a nossa maior propensão. Mas ele comenta muito de um caso de um senhor que passou a vida inteira sem ter acesso, né, ao álcool, sem ter acesso a alguma droga ilícita. E no momento da aposentadoria, quando ele chegou ali nos 60 anos, que ele se aposentou, ele começou a frequentar bares com os amigos, jogos, e eles utilizavam dessas substâncias ilícitas. E foi a partir dali que ele teve o primeiro contato com uma droga ilícita. E a partir dali desenvolveu esse germe, né, que já estava ali guardadinho, ele despertou através do uso dessa substância e ali gerou a dependência. Como a Anete mesmo falou, né, esse uso das drogas para quando a pessoa tem essa tendência à dependência química, gera muitas vezes essa alegria, né, essa euforia, essa vontade de querer continuar utilizando. E no momento que ele utiliza dessa substância, ele fica muito feliz, né, gera essa felicidade extrema. E, ao mesmo tempo, também, quando essa pessoa tem essa vontade, ou está lá com esse germe, né, com essa propensão de desenvolver essa dependência química, quando ele usa essa substância, ele não consegue parar mais, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas que falam, eu consumo álcool, mas eu não consigo parar no primeiro copo.
eu quero continuar sempre utilizando, eu não consigo parar no primeiro copo, eu não tem fim, né, a vontade de utilizar o álcool. Então, é justamente essa propensão que está ali no germe do espírito. É aquilo que nós dissemos no início do programa, né? Aquela criança tomou o primeiro golinho. O passo para o segundo golinho foi mais rápido. Para o terceiro, mais rápido, porque ele está se sentindo cada vez mais solto, leve, descontraído. Ele, no seu psique, ele diz, bom, isso sou eu. Ou seja, eu necessito desse estímulo para que eu possa ser eu. Eu estou alegre, estou dando risada, eu estava lá quietinho, fechado no meu casulo, e agora eu estou alegre, todo solto. Então ele imagina que aquilo é ele, não é isso? Nós temos aqui ainda algumas pessoas para nós ressaltarmos a participação, que é a Ana Oliveira, que eu já disse, e nós temos também a Vanessa e o Adilson. O Adilson, inclusive, aliás, o Romualdo, ele faz uma pergunta muito interessante, viu, Enete? Ele diz o seguinte, o confinamento a um viciado, sem ajuda espiritual, resolve o problema? Olha, Romualdo, que pergunta interessante. Muito obrigada, viu, pela sua pergunta. As famílias, muitas vezes não preparadas, né, para lidar com a situação, acreditam que o afastamento do objeto ou do que gera o vício vai curá-lo, não é verdade? Mas a gente percebe que o confinamento apenas faz a limpeza temporária do organismo em relação à impregnação daquela substância. Isso se já não gerou algum efeito de dano nos órgãos, né? Tanto no órgão físico quanto no órgão espiritual. Só a limpeza do organismo não resolve a causa, que é aquela insegurança, aquela tristeza ou aquela frustração que não foi tratada, que continua gerando uma tristeza no ser e que ele precisa, como diz o Xavier, se sentir feliz, a anestesia da tristeza. E ele vai ficar limpo por algum tempo. Mas quando bater aquela tristeza, como o pessoal fala, bate aquela bad, ele vai recorrer novamente à substância que vai entorpecê-lo e que ele precisa para ele se sentir bem e equilibrado novamente. Este é o grande perigo, né, do uso constante, de recorrer a esse êxtase que as substâncias viciosas promovem para a gente manter, ou para o adicto manter o equilíbrio. Recorrer a essa substância que para ele traz um poder, traz uma confiança novamente, né? Mas que, ao mesmo tempo, está gerando cada vez mais tolerância. Ele cada vez vai precisar consumir mais para se colocar nesse estado de confiança, que é uma pseudo-confiança. Então, essa tolerância vai levá-lo ao consumo cada vez maior, até gerar a dependência e tudo aquilo que a gente já conversou aqui antes. Perfeito, Enete. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa, né? Infelizmente, um tema tão auspicioso como esse. Mas nos dá tempo de colocar uma questão para a gente poder... Eu vou passar para a Monique, mas a gente pode ampliar depois para a Enete, e eu gostaria de um comentário, porque essa pergunta é muito interessante, porque nós estamos falando sobre a dependência química e a maioria dos fatos nós estamos só nos referindo à questão do álcool. Mas não é só o álcool, né? Nós sabemos disso. E a pergunta é a seguinte, Monique. A dependência química é só cigarro, bebida, psicotrópico? O que mais são dependências químicas que nós podemos ter? E o mais importante, aí eu associo uma pergunta. É muito comum as pessoas dizerem assim, não, mas eu só bebo socialmente. Existe essa questão de beber socialmente? Vamos lá, Monique. Não existe essa questão de beber socialmente. Muitas vezes é uma muleta, né, Xavier, que a gente utiliza. Eu tomo uma bebidinha aqui só uma vez por dia, né? Eu tomo um cálice de vinho, né? E tem muitas pessoas que utilizam isso como uma tradição. Não, isso é bom para a saúde, né? E a gente toma só um cálicezinho de vinho, e aí talvez é esse cálice de vinho que desperte, né, essa dependência química.
Em relação à questão de usos de drogas, a gente falou de ilícitas, né, que eram aqui o álcool, o cigarro, a gente falou também das medicações, dos medicamentos que muitas vezes não têm prescrição médica e tem fácil acesso dentro do nosso ambiente familiar. Então, muitas vezes um familiar utiliza de determinada medicação, uma criança ou adolescente utiliza aquele documento ou aquela droga, né, olha aquilo ali, acha que é algo comum, porque o pai ou a mãe faz uso, né, com prescrição médica, e aí ele começa a se tornar dependente daquela droga. Outras drogas ilícitas que a gente tem bastante conhecimento aqui é a cocaína, a maconha, né, o crack, e agora tem tantas outras drogas sintéticas, né, que muitas vezes prejudicam aqui a pessoa e tem uma condição tão de prejudicar muitas vezes o nosso corpo físico, o nosso sistema nervoso, porque são drogas altamente viciosas, né, que de alguma forma fazem esse tempo, né, de vício ser muito mais rápido, porque estão sendo cada vez mais elaboradas e cada vez destroem mais o nosso corpo físico e prejudicam cada vez mais. É um ponto que a Anete trouxe que eu achei muito interessante quando a gente fala dessa questão da felicidade extrema que a droga proporciona, né? No momento que eu estou utilizando essa substância, ao mesmo tempo quando eu paro ou quando essa substância para de fazer efeito no meu corpo físico, ao mesmo tempo ela faz o movimento todo inverso, né? Então dá uma felicidade extrema e aí no momento que ela perde o efeito, ela dá aquela tristeza extrema. Então é isso que acaba gerando o vício. Então o ideal é que a gente tenha esse conhecimento a respeito do qual é a influência dessas drogas no nosso corpo material, né, no nosso corpo físico, no nosso espírito. E quando a gente fala aqui a respeito da espiritualidade, eu gostei muito da pergunta que foi feita pelo Romualdo, porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de espiritismo, né? A gente está falando aqui de buscar um conhecimento maior, de buscar uma importância, um propósito maior. O porquê que eu estou aqui? Por que eu passo por determinadas situações de dor, de aflição? Que a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, né, isso facilita não só o tratamento da dependência química, mas dá incentivo que a pessoa mude o seu comportamento, mude a sua forma de conduzir a vida. Entenda por que ela está passando por isso. Então, eu acho que é isso que auxilia realmente no tratamento. Não só o tratamento através dos grupos, né, de apoio, do tratamento realmente psicológico, com ajuda muitas vezes auxílio médico, mas também esse auxílio espiritual. Perfeito, Monique. Só quero, se você me permitir, complementar o que você está dizendo. É importante dizer para todos os nossos telenautas que a questão da euforia, da alegria, de se sentir o Todo-Poderoso, via de regra, dura 30 minutos. Passou esse efeito dos 30 minutos, o que começa a acontecer? A pessoa começa a ficar angustiada, ela começa a entrar num processo depressivo, e para que ela possa voltar à euforia, ela tem que ingerir mais e mais o produto químico para ela voltar ao estado eufórico dela, né? Então é importante a gente colocar isso. O que ocorre após os 30 minutos, que é o tempo que normalmente dura todos os efeitos da dependência química, né? Você entra num processo de angústia, de depressão. E aí você não quer ficar nesse estado porque você fala, isso não sou eu. E aí você precisa da droga para poder se autoestimular novamente. Nete, para complementar, faz as suas considerações e comenta um pouco sobre isso. As pessoas que dizem, eu só bebo socialmente, como é que é isso? Xavier, o socialmente pode ativar o gatilho. Aquele gene que a Monique comentou, a gente nunca sabe se ele está lá presente ou não. E o socialmente pode nos levar a isso, que é o primeiro contato. Né? O ideal, e assim, todos nós sabemos que gera entorpecimento, uma bebida, uma festa, que nos deixa eufóricos, né? E essa sensação, ela é boa. Então, o socialmente, mesmo sendo socialmente, a gente sabe por que está bebendo, que isso gera um relaxamento e um entorpecimento temporário. E quanto mais a gente recorre a esse recurso, mais a gente está dando sopa para o nosso gene se instalar. Eu queria fazer considerações finais, Xavier, falando da solução, porque a gente falou bastante do problema, e eu queria comentar um pouquinho da solução ou de como lidar, que eu acho que é uma dificuldade muito grande para a maioria de todos nós, né?
Primeiro, por quê, né? As causas. A gente normalmente começa por curiosidade, ou por conflitos familiares, ou por rompimento afetivo, por perda de entes queridos, muitas vezes por fracassos financeiros, influência de um grupo para ser aceito, desequilíbrios sexuais, ou até, como no caso que a Monique comentou, do senhor que perdeu o sentido da vida quando ele já aposentou, ficou na ociosidade e aquilo causou, então, trouxe para ele uma angústia e um vazio interior. Eu acho que todas essas situações causam dores extremas, um vazio interior e que nada preenche, né? Nada, ele não encontra nada, nenhum recurso que o preencha. E aí a família, não sabendo entender o tamanho da dor, acaba não sabendo lidar com aquilo, julgando, muitas vezes julgando que é por falta de vergonha, né? Porque tá brincando, né? Tá brincando com a vida, ou que não tem, que é incapaz, enfim, julga, né? Como você está perdendo o controle sobre isso? Então, isso acaba gerando uma pressão ainda maior para quem está iniciando um processo de dependência. Então, o ideal é que não haja uma rejeição, que não se fuja do problema, como muitas famílias acabam fingindo que não vê aquele uso excessivo, não maltratar, não tentar apenas controlar o uso, porque isso só não resolve, não censurar, não fazer sermão ou não implorar, porque essas pessoas, a pessoa que está nessa situação, ela está perdendo o controle. Se ela tivesse, ela não estava com problema. Então, não adianta a gente ficar exigindo, né? Busque ajuda e não oculte dele que você está buscando ajuda, né? Porque o problema precisa ser encarado de frente e com muito amor, né? Porque ele está com um vazio muito grande, a gente não consegue medir o tamanho da angústia, e ele também precisa encontrar o caminho de volta. E os familiares muitas vezes se sentem ofendidos porque aquele amor deixou de existir, porque corta o vínculo, né, de amor que existe. O adicto, ele se torna egoísta, ele não tem mais uma troca na relação, e a família começa a se revoltar e ficar muito triste com isso. Mas é necessário que se restabeleça um vínculo com o nosso Pai Maior neste momento, porque é só o vínculo com o amor do nosso Criador que vai poder auxiliar o familiar a se preencher com aquele vazio que também fica com a perda do familiar, que ele está presente, mas não está, e o próprio familiar, que nos grupos de auxílio, inclusive, é usado esse recurso, né, de restabelecer a sua conexão com o nosso Criador, porque é dele que a gente vai se alimentar do amor que vai preencher aquele vazio que ele não consegue resolver de outra forma. Só o amor divino vai conseguir preencher novamente e dar forças para esse indivíduo a recuperar todas as perdas dele, a perda do controle, né? Recuperar o seu controle, recuperar os seus laços familiares e afetivos, recuperar o seu físico que foi prejudicado. Então, ao invés de você se entorpecer com a substância, se entorpeça com o amor de Deus, que ele vai te preencher e te dar forças para você poder encontrar o seu caminho de volta. E ao familiar, a mesma coisa. Ele está doente, então é importante que você entenda a doença, não se sinta culpado, não julgue, busque auxílio para você e para ele, para vocês poderem encontrar o caminho do amor e o caminho de volta. Essas são as minhas considerações, quero agradecer realmente a participação no programa de hoje, viu? Muito obrigada. Nenete, minha querida Monique, por favor, suas considerações finais. Nossa, a Enete foi maravilhosa nas palavras dela. Eu vou complementar só com um ponto que eu acho importante a gente trazer, que é a questão de, gente, a dependência química é uma doença. E a pessoa precisa querer buscar tratamento. Não adianta a gente querer forçar o tratamento, mas a família não pode desistir, né? Orientar, buscar ajuda. E existem aqui ajudas, tanto, além dessa questão do amor, que a Enete trouxe muito bem, ajuda médica, grupos de autoajuda, existe o AA, que é dos Alcoólicos Anônimos, existe o Amor Exigente, que é justamente pro
dependente e para a família do dependente. Existem assistências espirituais nas casas espíritas, como a gente comentou aqui, né, Xavier, no próprio nosso grupo aqui, né, nas casas André Luiz, aqui em São Paulo. Existe no Rio de Janeiro também o Gaerol, que é um grupo especializado com médicos, com profissionais, né, terapeutas também, que auxiliam nas casas espíritas para esse tipo de trabalho. Então, procurem, porque existem, sim, muitos trabalhos aqui sendo feitos, muitos grupos de apoio para auxiliar não só o dependente, mas principalmente a família. Obrigada aqui pelo convite, estou muito feliz de estar aqui de novo. Obrigado, Monique. Você é muito carinhosa, Enete. Também agradecemos a todos os nossos telenautas. Tem muita gente. Por último, agora que me apareceu a Érica. Érica, muito obrigado pela sua presença e por você ter gostado do nosso programa. Porque o nosso propósito é esse: trazer assuntos relevantes que fazem parte do nosso dia a dia. Então, até uma próxima oportunidade, se assim Deus quiser. E Ele queira, com certeza. Até mais.